A gente fala muito sobre fé, né? É uma força espiritual, claro, mas onde é que ela se torna real, palpável na nossa vida? Pois é na mente, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos ver como a mente não é só o lugar onde a fé nasce, mas o verdadeiro, o grande campo de batalha onde a nossa transformação acontece de verdade. Olha só essa frase, que forte. A mente é, de longe, o campo de batalha mais crítico da existência humana. Pensa bem nisso. É na nossa mente que a nossa identidade é moldada, sabe? É ali, nesse espaço, que se decide o jogo. Se a gente vai ser vencedor ou derrotado. Forte ou fraco. É impressionante, mas tudo, absolutamente tudo, começa e termina nesse campo de batalha. Então, para começar, vamos alinhar o nosso entendimento. Quando a gente fala de mente, não é só sobre um lugar onde a gente tem ideias e pensamentos aleatórios. Não, não. A gente está falando do território principal. É ali que as batalhas mais importantes da nossa vida são travadas. E vencidas ou perdidas. E essa ideia de guerra não é só uma metáfora, não. A Bíblia fala sobre uma guerra espiritual real. E aqui a gente vê o arsenal, né? De um lado, as nossas armas humanas. A lógica, a razão, a nossa força de vontade. Elas ajudam, claro, mas convenhamos, tem um limite. Agora, olha o outro lado. As armas divinas. A descrição é que elas são poderosas para demolir fortalezas. Fortalezas mentais. Ok, mas o que seriam exatamente essas fortalezas? É aqui que a gente entende a estratégia. A ideia é construir padrões de pensamento. E não qualquer padrão, mas padrões rígidos, sabe? Que acabam virando uma prisão pra gente. Vamos ver direitinho como isso acontece. Então, o ponto principal é esse aqui, ó. Fortaleza, nesse contexto, não é um castelo de pedra. É um padrão de pensamento. É uma estrutura mental. São aqueles argumentos, aqueles raciocínios que a gente cria e que acabam virando uma barreira. Uma barreira contra o conhecimento de Deus, contra uma realidade espiritual maior. E essa ilustração aqui é perfeita. Porque mostra que essas prisões mentais, elas não surgem do dia para a noite sim, pá! Não! Elas são construídas, tijolo por tijolo. Tudo começa com um único pensamento negativo que a gente deixa entrar, sabe? Um tijolinho. A gente dá atenção para ele, não descarta, aí ele volta. E de tanto se repetir, o que acontece? Vira uma crença. E essa crença, pronto, vira a muralha, a fortaleza que prende a gente. Beleza, a gente entendeu o problema, e é um problema grande, né? Essas fortalezas são construídas com o tempo, são fortes. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como a gente derruba isso? Como demolir essas estruturas? E é aqui que o jogo vira. Porque a gente para de focar no problema e começa a olhar para a solução. E a chave está toda aqui. A grande virada é parar de tratar a mente como se ela fosse a inimiga. Ela não é. Pelo contrário, a mente é a ferramenta que Deus nos deu para alcançar a vitória, para alcançar a transformação. Pensa no poder incrível que a mente tem. Ela não só guarda o passado, né, com as memórias, mas ela também cria o futuro, através da imaginação, do propósito. É com ela que a gente projeta o que ainda vai acontecer. É literalmente a ferramenta que nos permite moldar a nossa própria realidade. Ok, temos a ferramenta, mas como usar? Pensa assim, a palavra de Deus é como o manual de calibração. É o que a gente usa para ajustar, para alinhar a nossa mente com a realidade divina, com a verdade. E esse processo, essa renovação total da mente, tem até um nome: metanoia. E olha, não é só mudar de ideia não, hein? É muito mais profundo. É uma transformação completa da mentalidade. E essa tal de metanoia, essa transformação da mente, não é uma coisa abstrata, filosófica, não mesmo. Ela causa uma reação em cadeia, sabe? Uma coisa leva a outra de forma bem prática no nosso dia a dia. A Carta aos Romanos, por exemplo, descreve isso perfeitamente. Vamos ver o passo a passo. Olha aí o ciclo completo, a progressão é super clara, super lógica. Olha só, tudo começa onde? Nos pensamentos. Eles geram os sentimentos. Os sentimentos, por sua vez, geram ações. E as ações, quando repetidas, viram hábitos. Simples assim. Vamos dar um zoom no primeiro elo, então. Pensamentos geram sentimentos. É sempre assim. O pensamento é o gatilho, o sentimento é a resposta. A própria Bíblia fala, né? Ocupe a mente com o que é bom, verdadeiro, justo. E qual o resultado? Paz, confiança. Agora, o contrário é igualmente verdadeiro. Pensamentos ruins, negativos, eles inevitavelmente vão gerar o quê? Sentimentos ruins. Seguindo a cadeia, sentimentos geram ações.
E vamos ser sinceros, é muito difícil agir contra uma emoção que está ali borbulhando, né? É quase impossível. Se a mente, que deveria ser tipo o médico da situação, não entra com o remédio, que é a verdade, para tratar aquele sentimento negativo, a ação que vem depois pode ser um desastre. E aí, para fechar o ciclo, ações repetidas viram hábitos. É a prática que leva à perfeição, ou, nesse caso, à permanência. E são esses hábitos que, no fim das contas, vão moldar o caráter, vão determinar o destino de uma pessoa. São eles que constroem as fortalezas que a gente falou lá no começo, sejam elas fortalezas boas ou ruins. Certo, e qual é o grande resultado disso tudo? Depois de todo esse processo de transformação da mente, o que acontece? Acontece uma mudança fundamental de postura. A gente sai de um estado passivo, de vítima, para um estado ativo, de participante. E aqui a gente vê as duas realidades lado a lado. De um lado, tem a pessoa que é vítima da circunstância. Ela só reage ao que acontece, vive presa no que sente, com a mente totalmente ocupada pelas coisas do mundo. Do outro lado, o participante ativo, alguém que cocria com o divino, que é guiado pela verdade, com a mente focada no que está no alto, no que realmente importa. A diferença é gritante, né? E a recompensa de todo esse esforço, ela está ancorada numa promessa bíblica incrível. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha que demais, a paz perfeita não é não ter problema, é ter uma mente firme, um propósito fixo, baseado na confiança em Deus. E com isso, a gente volta lá para o começo, para a ideia do tijolo. Se as grandes fortalezas da nossa vida, boas ou mais, são construídas um pensamento de cada vez, então a pergunta mais importante que a gente pode se fazer, todo santo dia, é essa: qual tijolo de pensamento vai ser escolhido hoje? Porque é essa pequena decisão, repetida dia após dia, que constrói tudo.